Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 8, aula que nós estudaremos sobre a carreira do Ministério Público. Extremamente importante, porque você será servidor do Ministério Público, então você tem que saber, por exemplo, que o promotor que você auxilia, que você assessora, né, lá na promotoria XYZ, se esse promotor ele é de segunda entrância, de terceira entrância, se é um promotor substituto, então é isso que nós estudaremos hoje. Qual a forma ou quais as formas de progredir na carreira? Muito bem. Quando se fala em carreira do Ministério Público, nós temos que pensar o seguinte: a carreira é para os membros do Ministério Público, ou seja, aqueles que exercem a atividade fim, qual seja promotor de justiça e procurador de justiça, tá certo? Por quê? Os auxiliares, os servidores, não entram aqui especificamente na carreira do Ministério Público. Quando se fala em carreira, está falando para promotor de justiça, procurador de justiça, etc. Evidentemente que muitos dos senhores, se Deus quiser, serão promotores. Basta que continuem estudando e certamente fará um concurso e aí passa para a carreira do Ministério Público, tá certo? É uma questão de tempo, é uma questão de dedicação, tá? E claro, se for da vontade de Deus, você está fazendo sua parte, você faz sua parte e assim por diante, tá certo? Muito bem. Carreira do Ministério Público. Diz o artigo 88, porque depois fiz ali para você, depois algo legal. Integram a carreira do Ministério Público. Na primeira instância, tá certo? Na primeira instância, porque nós temos duas instâncias. Primeira instância e segunda instância. Na primeira instância, 4 categorias de cargos. Olha só, na primeira instância, os promotores de justiça substitutos, iniciais de carreira. Ou seja, você fez o concurso para o Ministério Público, fez o concurso para promotor de justiça, você vai iniciar na primeira instância. Tá certo? No Ministério Público tem 2 instâncias, primeira e segunda. Na segunda instância só ficam os procuradores de justiça. São os caras que já têm 250 anos de serviço, brincadeira. Os caras que têm já tempo de serviço, né? Já está no último nível da carreira. Isso ele está na segunda instância. Na primeira instância, o primeiro cargo é promotor de justiça substitutos. Carreira inicial de carreira. Você fez concurso, tomou posse, você vai para onde? Você vai para promotor, você será denominado de promotor de justiça de primeira, promotor de justiça substituto, promotor de justiça substituto, porque o início da carreira. Aí você passa 2 anos ali de promotor de justiça substituto, você já é promovido, você sobe. Então, próximo, os promotores de justiça de primeira entrância. Então, olha só, inicia com promotor de justiça substituto, depois passa para promotor de justiça de primeira entrância. Troca entrância por instância. Promotor de justiça. Sobre a carreira do Ministério Público, indica a alternativa correta. Na primeira instância, a carreira é composta de... Lá na letra A está lá. Na primeira instância, a carreira é composta de promotor de justiça substituto, promotor de justiça de primeira instância, negativo. Promotor de justiça de primeira entrância. Tá certo? Porque a instância são 2. Dentro da primeira instância, tem 4 níveis de cargos. Olha aqui, ó. Dentro da primeira instância, tem 4 níveis de cargo. Olha aqui para você ver. Primeira instância e segunda instância. Primeira instância e segunda instância. Fácil. Na segunda instância, são os procuradores de justiça. Na primeira instância, tem 1, 2, 3, 4. Começa com promotor de justiça substituto, depois é promovido para promotor de justiça de primeira entrância, que é logo acima do substituto, mas primeira entrância e não primeira instância. A primeira entrância está dentro da primeira instância. Tá? Depois,
promotor de justiça de segunda entrância, que faz parte da primeira instância. E, finalmente, promotor de justiça de terceira entrância, que está na primeira instância. Então, eu digo a você que a primeira instância da carreira do MP é composta de 4 níveis, sendo 3 entrância e o cargo inicial. 3 entrância e o cargo inicial. Promotor de justiça substituto, promotor de justiça de primeira entrância, promotor de justiça de segunda entrância, promotor de justiça de terceira entrância. Todas estas aqui, todos estes níveis, compõem a primeira instância, e ficando o procurador de justiça para a segunda instância. Tá? Professor, e se eu colocar que o procurador de justiça faz parte da segunda entrância? Está errado? Tá, porque a segunda entrância é promotor de justiça. O procurador de justiça é da segunda instância. Ou seja, você não pode confundir instância com entrância, porque a entrância pode estar dentro da mesma instância. Ok? Tá? Promotor de justiça, então, de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. Não posso dizer que o procurador de justiça faz parte da segunda entrância. Não, faz parte da segunda instância. Ok? Voltando então lá no nosso artigo que fala da carreira. Integra a carreira do Ministério Público. Na primeira instância, agora ficou tranquilo. Os promotores de justiça substitutos, iniciais de carreira. Os promotores de justiça de primeira entrância, então você vai primeira, segunda e terceira. Os promotores de justiça de segunda entrância. Os promotores de justiça de terceira entrância. Tudo isto, 1, 2, 3, 4, compõe a primeira instância. E na segunda instância, os procuradores de justiça. Na segunda instância, o último nível da carreira. Tá certo? A segunda entrância também será integrada por promotores de justiça auxiliares de terceira entrância, os quais se classificam em ordem numérica ascendente. Ou seja, aqui, senhores, aqui ele diz o seguinte, a segunda entrância é composto também de promotor de justiça de terceira entrância, só que os auxiliares. Por quê? Porque aqui nós temos os titulares e os auxiliares. Você é promotor de justiça de terceira entrância, auxiliar. Então você fica aqui e auxilia a terceira entrância, auxilia o último nível. A segunda entrância também será integrada por promotores de justiça auxiliares de terceira entrância. Aqui na terceira entrância, que é um passo para subir para o último nível, aqui na terceira entrância, nós temos os auxiliares. O promotor de justiça auxiliar da terceira entrância, ele não faz parte daqui. Ele está na segunda entrância, tá certo? Ele é lotado na segunda entrância, mas auxilia a terceira entrância. O ingresso na carreira do Ministério Público se dará no cargo de promotor de justiça substituto, mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, não é provas ou títulos, provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, compreendendo aquelas, a preambular, a escrita, a oral, a de prática, de tribuna e avaliação conclusiva em curso de formação. Todos de caráter, pelo menos, classificatório. Está dizendo o seguinte, pessoal, que o início da carreira é promotor de justiça substituto. Ninguém faz concurso já para promotor de justiça de primeira entrância. Para chegar na primeira entrância, tem que ser primeiro passar por ser lotado aqui em promotor de justiça substituto. Aí depois de 2 anos que você vai subindo, sobe para a primeira entrância, você é promovido, tá certo? O ingresso na carreira do Ministério Público se dará no cargo de promotor de justiça substituto. Ingressou, o cargo inicial, você tomou posse, você já sabe.
eu vou ficar 2 anos como promotor de justiça substituto. Tá certo? Tá? É obrigatória a abertura do concurso, isso aqui é interessante. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas exceder a 1/5 dos cargos iniciais da carreira. E qual é o cargo inicial da carreira? Tá? Os cargos iniciais da carreira. 1/5, vagou 1/5, pelo menos 1/5. Por exemplo, imagina que tenha 300 promotores aí no seu estado. 1/5, 60. 60 vagas. Tá ok? ...60 vagas. Porque olha aqui, ó. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas exceder a 1/5, ou seja, tem 300 promotores, exceder a 1/5 tem que ter 61 vagas dos cargos iniciais da carreira. Esta abertura de concurso é a obrigatória. Vagou mais de 1/5, porque exceder a 1/5, tem que abrir concurso. Ou facultativamente, então existem 2 formas de abrir o concurso, de estourar o concurso. Ou obrigatória quando? Quando a vaga, quando o número de vagas exceder a 1/5. Ou de acordo com a vontade, facultativamente, do Conselho Superior do Ministério Público. Não tem, dos 300, só 30 tem vaga só, né, dos 300 iniciais, 30 vagas. Então não tem mais de 1/5. Mas o Conselho fala, mesmo assim, vão abrir concurso. Pode. Abertura facultativa ou abertura obrigatória. Por isso que eu sempre falo para os alunos, ó, se você pretende ser promotor de justiça, você vai ser promotor de justiça, basta você querer. Porque na maioria dos estados, a abertura do concurso é obrigatório. Obrigatória quando alcançar um certo número de vagas. Tá faltando pessoal. Quantos? Dos 300, 61 vagas. Vai abrir concurso. Então você sabe que, de certa forma, hora ou outra vai ter concurso, porque não fica na discricionariedade do PGJ. Pode até ficar na discricionariedade do Conselho Superior, mas isso facultativamente. Isso quando não atingir o número mínimo. Porque atingiu, mesmo que o Conselho Superior entenda, mas não é momento de ter concurso. Dane-se. A lei complementar falou. Ela determinou aqui, ó, se vagar mais de 1/5, tem que abrir o concurso, ok? São requisitos para a inscrição definitiva no concurso de ingresso. Nós temos uma inscrição preliminar e a inscrição definitiva. Para se inscrever, tá, no concurso para promotor de justiça substituto, que é o cargo inicial, né, na inscrição definitiva já tem que comprovar o seguinte: ser brasileiro, possuir diploma de bacharel em Direito, expedido por faculdade oficial reconhecida no país, comprovar o exercício profissional da atividade jurídica por no mínimo 3 anos. Cuidado, a atividade está lá sobre a carreira indica a alternativa correta. Dentre outros requisitos, deverá o candidato comprovar o exercício profissional de atividade na advocacia, apenas, no mínimo de 3 anos. Falso, por quê? A atividade jurídica não é atividade exclusivamente na advocacia. Eu sou advogado, tá certo? Você tem mais de 3 anos, Marcelo? Tenho. Então você já tem atividade jurídica. Mas você que está assistindo, você é um delegado. E você já tem 5 anos, você pode, porque delegado é atividade jurídica. Delegado, advogado, juiz de direito que quer mudar, quer ser promotor. Sim, pode. Você tem mais de 3 anos? No mínimo 3 anos? Tenho. Assessor jurídico, os cargos, e dentre outros, os cargos exclusivos ou privativos de bacharéis em direito. Não é só a advocacia, não é só a ser delegado. Qualquer área que exija o nível de bacharel em direito já caracteriza a atividade jurídica. 3 anos no mínimo. Apresentar quitação e isenção do serviço militar, né? Estar no gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais, possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais e gozar de rigidez física e mental comprováveis, né? Compatíveis, melhor,
com a função. Esses são os requisitos para ingresso no Ministério Público, requisitos que tem que comprovar já na inscrição definitiva. Professor, mas não tem que... Então significa dizer o seguinte, que, puxa, mas eu não tenho os 3 anos, eu vou comprovar até terminar o concurso, que demora aí quase 1 ano, eu já terei. Não dá para fazer isso? Não. Ou seja, você tem 2 anos e 6 meses quando abrir o concurso. Você já tem que comprovar, você pode participar, se primeiro faz uma inscrição preliminar. Você tem 2 anos e 6 meses na data da inscrição definitiva. Eu não posso, não pode. Mas quando for tomar posse, eu tenho mais de 3 anos, é verdade. Mas não pode. Entendeu? Isso, inclusive, o Supremo já bateu o martelo. Tem que comprovar na inscrição definitiva, que é muito antes da posse, infelizmente, tá certo? Esses são os requisitos. O membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta examinados pelos órgãos de administração superior do Ministério Público, a fim de que venha a ser confirmado ou não na carreira, depois de decorrido o prazo estabelecido na Constituição Federal para o seu vitaliciamento. Ou seja, você que entrou na carreira inicial, porque entra na carreira inicial, olha só quem vai fiscalizar você, ó, órgãos da administração superior. Quais são esses órgãos? PGJ, mas especificamente você será fiscalizado, por exemplo, pelo Conselho Superior, que é o responsável para vitaliciar ou não vitaliciar, e também fiscalizado pela Corregedoria. E será vitaliciado no prazo estabelecido na Constituição Federal. Qual é o prazo? 2 anos de estágio probatório. O membro do Ministério Público em estágio probatório remeterá à Corregedoria Geral do MP cópia de seus trabalhos jurídicos e de outras peças que possam influir na avaliação do desempenho funcional. O que é isso? Durante o estágio probatório, mensalmente ou no período fixado no regimento interno, deverá o membro do Ministério Público encaminhar o seu trabalho, cópia do seu trabalho, para que ele seja avaliado, tá? Para confirmar ou não na carreira após os 2 anos. O Corregedor-Geral do Ministério Público, decorrido o prazo do estágio, remeterá ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do promotor de justiça, concluindo fundamentadamente pela sua confirmação ou não, com base nos seguintes requisitos: idoneidade moral, disciplina, dedicação ao trabalho, eficiência no desempenho de suas funções. Corregedor-geral é o responsável para fiscalizar membros do Ministério Público na sua atividade funcional. E também órgão de orientação, não é isso? Muito bem. Nós vimos isso quando falamos da Corregedoria Geral, Corregedor-geral. Muito bem. O Corregedor-geral, ele vai frequentemente, né, periodicamente, melhor dizendo, encaminhar relatório, tá, ao Conselho Superior, e no seu relatório ele vai, inclusive, apontar se o Marciano, se o João, se a Maria, se a Pedrosa tem o direito de vitaliciar ou não. Tem, né, os requisitos para vitaliciar ou não. Tá certo? E dentre esses requisitos vai analisar idoneidade moral, disciplina, né, dedicação ao trabalho, eficiência no desempenho das suas funções. Daí porque, inclusive, a assiduidade. Membro do Ministério Público só aparece lá para assinar, tá? Só aparece para assinar, porque quem faz tudo é a assessoria. O Corregedor-geral fica sabendo disso, ele vai informar isso no seu relatório. Ó, ele não tem disciplina, porque não é assíduo e etc. É vedado ao promotor de justiça não vitalício, ou seja, em estágio probatório, o exercício de cargo comissionado ou de função de confiança. Está no estágio probatório, não vai pegar a função de confiança, inclusive dentro do Ministério Público. O provimento derivado das vagas que se verificarem na carreira do Ministério Público far-se-á mediante processo de remoção e promoção, bem como mediante reversão, convocação, reintegração, aproveitamento e substituição. Senhores, existem 2 formas de provimento: original ou derivado. Original é a posse, é o exercício no concurso público. Já vimos que é na carreira de promotor, no cargo de promotor de justiça inicial, promotor de justiça substituto. A partir daí, né? Porque olha só,
Lembra disso aqui, ó? O provimento original é aqui. A partir daqui é o provimento derivado. E o provimento derivado ou será por remoção ou promoção. Daqui a pouco nós vamos verificar o que é remoção. Mas remoção é transitar dentro da mesma entrância, é sair de uma cidade para outra. Tá certo? Sai de uma cidade menor para uma cidade maior, mas dentro da mesma entrância. Ou dá uma maior para uma menor, desde que seja na mesma entrância, na mesma categoria. Ou é promovido, por isso que fala que o provimento derivado será ou por promoção ou por remoção. Remoção é o que antigamente se chamava de, o que muitos aí fora falam de transferência. Transferência de uma cidade para outra. Nós sabemos que não é transferência. É remover, é sair de uma cidade para outra, já que a transferência foi vedada pela Constituição Federal. Tá? O provimento derivado das vagas que se verificarem na carreira do MP far-se-á mediante processo de remoção e promoção. Remoção de uma cidade para outra, promoção de um nível para outro. Tá? Bem como mediante reversão, retorno do membro do Ministério Público aposentado, né? Melhor, que foi aposentado por problema de saúde, reverte, convocação, reintegração se foi demitido, aproveitamento se estava em disponibilidade, ou substituição, quando o membro do Ministério Público vá substituir um outro. O candidato que se encontrar à disposição de outro órgão do Ministério Público só poderá concorrer à remoção ou promoção por merecimento depois de decorrido um ano de seu retorno ao exercício de suas atribuições ministeriais. Veja bem, senhores, o sujeito é promotor de justiça. Primeiro que no estágio probatório não pode pegar outra função, não pode pegar uma função de confiança, tem que exercer. Mas saiu do estágio probatório, a depender de quando ele entrou no Ministério Público, ele pode exercer funções, inclusive fora do Ministério Público, a depender de quando ele entrou, se for antes da Constituição de 88, por exemplo. Muito bem. Sujeito que estiver fora do Ministério Público, está aqui, ó, candidato que se encontrar à disposição de outro órgão, fora do Ministério Público, ele não pode concorrer, não pode ser promovido, ele não pode concorrer à remoção de uma cidade para outra, ou promoção, por merecimento, a menos que tenha decorrido um ano de quando ele retornou. Por exemplo, você é do Ministério Público, e você se licenciou para ser secretário, por exemplo. Tá certo? E quando você retornou, você vai lá para a cidade de onde você saiu. E você vai ficar mais um ano lá. Porque para ser removido, você precisa de, no mínimo, um ano. Desde que a remoção seja por merecimento. Desde que a promoção ou remoção seja por merecimento. Porque se for por antiguidade, tudo bem? Aí, ok. Mas se for por merecimento, né? Precisa de, no mínimo, um ano para concorrer à promoção ou à remoção. Tá? O provimento de qualquer cargo da carreira será sempre precedido de remoção voluntária. O provimento de qualquer cargo da carreira será sempre precedido de remoção voluntária. Ou seja, surgiu uma vaga em determinada cidade, surgiu uma vaga em determinada promotoria, antes de promover alguém, primeiro verifica quem quer ir para aquela cidade ou quem quer ir para aquela promotoria. Aí sim, depois faz a promoção. Porque olha só, o provimento de qualquer cargo da carreira será sempre precedido de remoção voluntária. Então, antes da promoção, faz uma remoção, tá? Remoção é qualquer deslocamento de lotação na mesma entrância ou na instância superior. Olha que interessante, pessoal. Quando se fala isso, tá? Quando se fala isso, remoção é qualquer deslocamento de lotação na mesma entrância. Você sabe que nós temos, né? Nós temos aqui, ó. Eu tenho primeira instância. E na primeira instância eu tenho
promotor substituto. Eu tenho promotor de primeira entrância. Promotor de segunda entrância. E aí nós temos também promotor de terceira entrância. Tudo isso compõe a primeira instância. Porque a segunda instância são os procuradores de justiça. O que é remoção? Remoção é o deslocamento de membros do Ministério Público da mesma entrância. Pega o pessoal, por exemplo, de terceira entrância. Aqui são várias cidades que compõem a terceira entrância. Geralmente cidades melhores. Porque, o sujeito vem subindo. Ele começa lá naquela comarca, no fim do mundo do seu estado. E ele vai se aproximando da capital. Quando vai se aproximando, vai melhorando a qualidade de vida. Vamos dizer o seguinte, porque aí você já tem melhor cidade com mais recursos. Não é isso? Muito bem. O que é a remoção? É o deslocamento de membros na mesma entrância. Por exemplo, é sair de uma cidade e ir para outra. Ele não vai ser promovido para um cargo acima. Da mesma forma que você pega aqui, promotor de justiça de primeira entrância. Quando ele vai ser removido, ele vai para uma cidade e outra, mas todas essas cidades que ele for lotado é de primeira entrância. Porque ele só vai subir para cá através do provimento chamado promoção. A promoção é, subir. A remoção é, transitar entre uma cidade e outra, ou entre aqui, Como assim? Aqui que eu falo, na segunda instância. Porque na segunda instância é capital. O pessoal vai estar lá já na capital. Os procuradores de justiça. Só que mesmo assim, imagine que tenha 40 gabinetes. 40 ofícios de procuradores de justiça, 40 gabinetes. Aposentou um procurador de justiça que atua na área coletiva, com o meio ambiente. Faz uma remoção entre eles. Alguém de vocês, procuradores de justiça, querem ir para o ofício do meio ambiente? Eu. Então aí, isso aqui, dentro da segunda instância, ainda tem a remoção. Não que eles vão mudar de cidade, porque estão todos na capital, mas mudar de gabinete. Professor, mudar de sala, mudar de área. Aquele que atuava no criminal, agora quer atuar no meio ambiente, quer atuar com o consumidor, quer atuar na área de serviço público. Pode. Isso chama-se remoção, tá? Não podemos confundir remoção com promoção. Na promoção, o sujeito, ele sobe, Ele sai de substituto, ele vai para a primeira entrância, depois para a segunda entrância, depois para a terceira entrância, e ele é promovido para procurador de justiça. E esse deslocamento vertical é chamado de promoção. E o deslocamento horizontal é de remoção. Tá bom? Remoção é qualquer deslocamento de lotação na mesma entrância. Não estou dizendo que é na mesma cidade. São várias cidades que compõem determinada entrância. Ele sai de uma cidade e vai para outra do mesmo nível. Ou na instância superior, porque na instância superior não vai mudar de cidade, mas muda de gabinete, muda de área. A remoção será voluntária, por permuta ou compulsória. A remoção será voluntária, por permuta ou compulsória. Existem 3 tipos de remover. De transitar na horizontal, sair de uma cidade para outra, ou de um gabinete para o outro, ou de uma área para o outro, ou de uma promotoria para outra. Você que é promotor de justiça, você está cansado da promotoria da infância e juventude. Você quer saber? A hora que surgir uma vaga, lá na promotoria criminal, ou na promotoria que mexe só com família, eu quero ir para lá.
Se você fala que você quer ir para lá, não é que você vai ser promovido. Você vai ser removido. Você vai ser removido, né, sair da sua promotoria para outra da mesma entrância. Isso chama-se remoção. E a remoção ela pode ser de 3 formas. Ou porque você quer, a pedido, voluntária, vai se quiser. Ou por permuta, você trocar com outro. Estou cansado de trabalhar na infância e juventude. Aí você entra em contato comigo, Marciano, e eu estou cansado de estar no meio ambiente. Vamos trocar? Você vem para cá, eu vou para lá. Remoção por permuta. Ou obrigatória, na marra, remoção compulsória. Ou seja, você é obrigado a mudar de uma cidade para outra ou de uma promotoria para outra. Isso aqui é uma espécie de punição, na verdade. Isso aqui é uma espécie de sanção. Você, promotor de justiça, né? Ganha bem, chegou numa cidade pequena, está trabalhando, depois de um ano você começou a tocar o foda-se, como o pessoal fala. E vai para bagunça, e começa, já está matando o serviço, e mulherada, e não sei o quê, ou homaiada, dependendo se for promotor, não sei, né? Dependendo da opção sexual, evidentemente. Então, ou seja, na bagunça. Chega no ouvido da corregedoria. A corregedoria fala, mas esse cara é bom de serviço. Ele só está tocando o terror lá. Está muito bagunça. Quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar dessa cidade e colocar na outra. Você não vai perder o cargo, mas vai perder a cidade. É remoção compulsória. Tá? 3 tipos de remoção. Não é... Professor, não pode... e se falar assim, a promoção será da seguinte forma, a promoção será voluntária por permuta ou compulsória. Falso. Não é a promoção que será nessas 3 modalidades, é a remoção. Porque quer, troca ou obrigatória. Porque quer voluntária, troca, permuta, obrigatória, compulsória. Para a remoção por permuta, trocar com outro, eu vou para lá, você vem para cá. Para a remoção por permuta e para a remoção por voluntária dos membros do Ministério Público, é exigido pelo menos 1 ano de sua titularidade, excetuada quanto à voluntária, a hipótese de nenhum dos interessados preencher esse requisito. Vem cá, olha aqui, pessoal. Promotor substituto e promotor titular. Imagina que você é um promotor titular de determinada cidade, de determinada promotoria. Só que você chegou ali, mês passado, não gostei dessa cidade, já quero sair daqui, vou trocar com um colega. Negativo, irmão. Porque, quando você chega lá, você virou titular, você tem que ficar pelo menos 1 ano. Porque olha aqui, para a remoção por permuta, aquela troca, e para a remoção voluntária dos membros do Ministério Público, é exigido pelo menos 1 ano de sua titularidade. Porque senão fica assim, né? Não quero ficar aqui nessa cidade. Que alguém quer tocar comigo? Ou então você se candidatou porque surgiu uma vaga lá para remoção, você conseguiu, voluntária ou por troca, por permuta. Chegou lá, não gostou, depois de 3 meses quer sair. Negativo. Você tem que ficar ali pelo menos 1 ano. A menos que você foi removido voluntariamente porque quis, excetuada quanto à voluntária. Surgiu uma vaga, depois de 6 meses que você está ali, não completou 1 ano, surgiu uma vaga em outra cidade. Eu já posso concorrer? Você chegou ali voluntariamente. Eu já posso concorrer? Depende. Se ninguém com mais tempo de você, se ninguém com mais de 1 ano quis, aí você pode, porque excetuada quanto à voluntária, a hipótese de nenhum dos interessados preencher esse requisito. Pessoal, tem uma vaga aqui em Campina Grande, alguém quer vir para cá? Alguém da mesma categoria aí, ninguém quer. Você fala assim, eu tenho 3 meses aqui em cidade Y, eu quero ir para lá. Pode, se for na mesma entrância, se for uma vaga para remoção voluntária, tá? A renovação de remoção por permuta só será permitida após o decurso de 2 anos. Como assim? Você quis trocar com um colega. Você vem para cá e eu vou para lá. Você chegou lá,
você trocou, você vai ficar ali no mínimo 2 anos. Tá certo? Porque olha só, a renovação, se você quiser permutar de novo, porque você foi por permuta, agora surgiu uma vaga, e você, quem quer? Se perguntou quem quer, é porque é voluntária. Mas você foi por permuta. Você chegou na cidade e tal por permuta. Você já sabe que você tem que ficar no mínimo 1 ano para concorrer a outra. A não ser que a outra seja voluntária, a outra remoção. E aí você pode, se não tiver interessado, com o requisito de 1 ano para frente. Agora, você chegou em Campina Grande, por exemplo, porque você trocou com outro promotor. Para você trocar de novo, seja por qual outra cidade da mesma categoria, você tem que ficar pelo menos 2 anos. Porque uma nova permuta, por isso que fala renovação de remoção por permuta, exige no mínimo 2 anos. Depois de 2 anos que você pode trocar. Se não vira uma troca-troca. Vai para lá, vem para cá. A remoção compulsória far-se-á mediante representação do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral com aprovação da maioria absoluta. Com aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho Superior, do Ministério Público, assegurado ampla defesa. Cuidado, porque pode falar, o que é remoção compulsória? Remoção compulsória é aquela situação de que você está bagunçando, né? Dei um exemplo, pode ser qualquer uma outra situação. Ele está bagunçando na cidade, mas ele acabou de serviço, não precisa demitir o promotor, mas tem que tirar dali, Basta remover, tira ele da bagunça, bota ele em outra cidade. Muito bem. E como é que procede isso? Ou o corregedor vai provocar, ou o Procurador-Geral de Justiça, porque olha só, ou é representação do Procurador-Geral de Justiça, do corregedor, com a aprovação da maioria absoluta do Conselho Superior. Então, cuidado, sobre remoção compulsória, aquela força. Quem decide? Corregedoria Geral do Ministério Público. Falso. Quem decide se vai ser removido ou não é a corregedoria, é o Conselho Superior. A corregedoria pode só provocar, faz como se fosse uma denúncia, faz como se fosse um requerimento, chama-se representação. Conselho Superior, o Marciano não pode ficar naquela cidade por isso, por aquilo, parará. O Conselho Superior vai analisar, mas vem cá, vai dar o direito de ampla defesa, tá? E no final, não, realmente, tem que ser removido. Agora, qual é o quórum mínimo para remover? 3/5, falso. 2/3, falso. Maioria simples, falso. Maioria absoluta, ou seja, imagine que tenha 60, né? Imagina que dos 7 membros do Conselho Superior, a maioria absoluta tem que ser o quê? No mínimo 4. Só que só 3 votaram para remover o Marciano. Vai remover? Não, porque precisa no mínimo maioria absoluta. E a maioria absoluta de 7, 4. Tá? Com direito à ampla defesa. Outra pegadinha que pode acontecer. Dizendo que quem decide sobre a remoção compulsória é o Colégio de Procuradores. Falso. Quem vai decidir se o sujeito vai ser removido é o Conselho Superior e não o Colégio de Procuradores. Cuidado, não é o Procurador-Geral de Justiça que aplica a pena de remoção compulsória. Quem aplica a pena é Conselho Superior, é ele que decide. Agora, o Procurador-Geral de Justiça pode provocar. Olha só, representar. O PGJ pode, o corregedor pode. Agora, quem decide é o Conselho Superior, quórum, maioria absoluta. As promoções serão voluntárias e far-se-ão alternativamente por antiguidade e merecimento. Do cargo da investidura inicial na carreira para a entrância inicial, de uma para a outra entrância, e da entrância mais elevada para a segunda instância. Olha que interessante. As promoções serão voluntárias, tá? As promoções serão voluntárias e far-se-ão alternadamente por
antiguidade. Então a promoção será ou voluntária ou por antiguidade. As promoções serão voluntárias e far-se-ão alternadamente por antiguidade e merecimento. Tá certo? Do cargo da investidura inicial para a carreira para a entrância inicial. De uma para outra entrância. E da entrância mais elevada para a segunda entrância. Senhores, não existe promoção obrigatória. A promoção será sempre voluntária. Como assim, Marciano? Olha aqui, pessoal. Quando sobe de um cargo para o outro, ou melhor, de um nível para o outro, isso aqui chama-se promoção e não remoção. Saiu de promotor substituto para promotor de primeira entrância. De primeira entrância para a segunda entrância. De segunda entrância para a entrância mais elevada, que é a terceira entrância. E da entrância mais elevada, que é a terceira, para a instância superior, que é a segunda instância. Entenda, senhores. Isto aqui é promoção. Isto aqui é elevar de nível. Elevação de nível. Claro, porque olha só, está subindo. Muito bem. A promoção será sempre voluntária. Significa dizer que você, membro do Ministério Público, você está aqui, ó. Você é promotor de terceira entrância. Surgiu uma vaga aqui. Você é obrigado a ser promovido? Não, porque não existe promoção compulsória. Existe remoção compulsória, mas promoção compulsória não. Da mesma forma que não existe promoção por permuta. Existe remoção por permuta. A troca de gabinete. A troca diária. A troca de uma cidade para outra. Você está enjoado de estar numa cidade, estou enjoado na minha. Queremos trocar, eu vou para a sua, você vem para mim. Isto não é promoção. Isto é remoção. A promoção é subir. Você vai subir na carreira se você quiser. Aí você querendo, porque é voluntária, existem dois tipos de promoções. Por merecimento e por antiguidade. Por merecimento, vai avaliar se você preenche os requisitos, se você remerece, são requisitos objetivos. Ou por antiguidade. Surgiu uma vaga aqui. Esta vaga vai ser preenchida por antiguidade. Pega, quem é o mais antigo aqui? Que queira. O mais antigo aqui é o Marciano. Ô Marciano, tem uma vaga aqui, você quer subir? Eu não, estou contente aqui na minha cidade. Se eu subir, vou ter que mudar de cidade. Não quero, quero ficar aqui. Está aí, eu fico. Qual que é o segundo mais antigo? E assim sucessivamente. Tá certo? Daqui a pouco nós veremos que mesmo o mais antigo, ele pode ser recusado. Oh, eu sou o mais antigo. Você pode ser recusado, a depender da votação do Conselho Superior. Agora eu falo disso, tá certo? As promoções serão voluntárias. As promoções, sobre a carreira indica a alternativa correta. As promoções serão voluntárias, por permuta ou compulsória. Falso. As promoções serão voluntárias. E pode ser por antiguidade ou merecimento. Alternadamente. Ou seja, de novo, surgiu uma vaga aqui, na segunda entrância. Surgiu uma vaga este mês, vai ser por merecimento. No próximo mês surgiu outra vaga, vai ser por antiguidade. A próxima que surgir, por merecimento. A próxima, por antiguidade. A próxima, por merecimento. A próxima, por antiguidade. Isto que quer dizer que, alternadamente, uma por merecimento, outra por antiguidade. Uma por merecimento, outra por antiguidade. Uma por merecimento, negativo. Merecimento, antiguidade, merecimento, antiguidade, merecimento, antiguidade. Alternado. A hora que surgiu uma vaga, os membros já ficam todos espertos. Oh, essa vaga do cara que morreu aí, ó, ele tinha subido por merecimento ou por antiguidade? Ah, não, ele subiu por merecimento. Então, a vaga ali será por merecimento. A última promoção foi pelo quê? A última promoção foi por antiguidade. Opa, então a próxima será por
por merecimento. É assim que é. Uma por merecimento, uma por antiguidade. Uma por merecimento, uma por antiguidade. Tá? De novo, as promoções serão voluntárias e far-se-ão alternadamente por antiguidade e merecimento, do cargo de investidor inicial da carreira para a entrância inicial, ou seja, sai de substituto para a primeira entrância, de uma para a outra entrância, sai da segunda para a terceira, e da entrância mais elevada para a segunda instância. Está dizendo isso aqui, ó. As promoções serão do cargo inicial para a primeira entrância, de uma entrância para outra, de primeira para a segunda, da segunda para a mais elevada, e da mais elevada para a segunda instância. Tá? A promoção para a primeira entrância, porque quando você entra aqui, você não foi promovido, você concorda comigo? Você fez concurso para promotor de justiça, tomou posse, você foi promovido? Não, você foi investido no cargo, investidura inicial, porque daqui para frente a investidura é derivada, e na investidura derivada será ou por remoção ou por promoção. Muito bom. Dentre outros, né? Por reversão, aproveitamento, né? Reintegração e etc. Muito bem. Olha que interessante. A promoção farseada em primeira entrância exige 2 anos de exercício. Exatamente, isso que eu estava explicando aqui. Ó. Você tomou posse, você entra aqui, você não foi promovido. Marciano, eu vou entrar, vou ficar 1 mês e eu vou passar para cá. Negativo, irmão. Ou irmã, você, para ser promovido daqui para cá, você tem que ficar, você tem que chocar no mínimo 2 anos aqui, ó. Por quê? Porque a lei complementar exige isso. Olha aqui, ó. A promoção para a primeira entrância. Então, você vai sair do substituto para a primeira entrância. A promoção para a primeira entrância exige 2 anos de exercício funcional na carreira do Ministério Público do Estado de Paraíba. Você tem que ter 2 anos. E onde que o cargo inicial aqui? Então você vai ficar 2 anos, aí já pode ser promovido para a primeira entrância. E eu não posso passar daqui para cá, Marcelo? Negativo. Você quer passar, ó, daqui para cá? Não, não é assim não. Né? Quer pular? Não pode. Você pode aqui, ó, daqui para cá, depois você vem. Depois se vem, depois se vem. Marciano, eu sou obrigado a aceitar a promoção? Não, a promoção é sempre voluntária. Você vai se você quiser. Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus integrantes, conforme o procedimento específico previsto no seu regimento interno, após o julgamento de eventual recurso interposto com apoio na linha F, inciso 8º do artigo 16 desta lei. Olha que interessante, pessoal. Você é o mais antigo, porque a promoção será ou por merecimento ou por antiguidade. Merecimento vai verificar se você, pelo seu serviço prestado, etc., você merece subir de nível. Imagina que os caras não gostam de você. Você até é bom de serviço, mas os caras não gostam de você, então você não vai subir de nível por merecimento. Mas você vai ficando, ó, você vai ficando mais antigo. Chega um momento que você é o mais antigo daqui, ó. Por exemplo. Aqui tem 80. Você é o número 1 daqui. Você é o mais antigo. Então a próxima vaga que surgir aqui, se você for por antiguidade, é sua. Mesmo que os caras não gostem de você, porque você não está indo por merecimento, você está indo porque você é o mais antigo. Você tem 8 anos aqui na primeira entrância. Você só não foi para cá por merecimento porque os caras não gostam de você. Então você fala, a próxima vaga que for por antiguidade é minha. Beleza. Só que veja que os caras não gostam de você. Então, mesmo assim, você sendo mais antigo, você pode ser recusado? Pode. Agora, olha só. Tem que ser no mínimo 2/3. 2/3 de quem, senhores? 2/3 do Conselho
tá? Superior. Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior somente poderá recusar um membro do Ministério Público mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3. São 7, não são? 2/3 de 7. 7 vezes 2, 14. 14 por 3 dá quanto? Tem que ter no mínimo 5. No mínimo 5 para te rejeitar. Tá? Mas você é o mais antigo. E aí, pessoal? Ele vai subir ou não? Não. Do conselho, só 3 votaram. Negativo. Tem que ser no mínimo 2/3 para recusar. Ok? Ainda tem recurso. E o senhor sabe que o recurso aqui é para o Colégio de Procuradores. Será promovido obrigatoriamente. Será o promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Você falou que não existe obrigação compulsória. Não existe mesmo. Promoção compulsória não existe. Promoção compulsória seria promover o membro do Ministério Público, mesmo sem o coitado querer. Não, ele tem que querer ser promovido. Marciano, quem que não vai querer ser promovido? Ontem eu conversei com o promotor, eu fiz um júri ontem, e eu falei, ele falou, ele foi promovido, melhor, ele foi removido, porque já estava na capital. Só que ele trabalhava atuava numa vara de crime militar. E surgiu uma vaga para o promotor que atua no júri, crimes dolosos contra a vida. Ele se candidatou e foi removido para a promotoria de defesa promotoria que atua no Tribunal do Júri. E eu disse a ele, agora daqui o senhor só sai para ir como o senhor gosta de fazer júri, que por sinal fiz um júri ontem com ele, né? E ele disse o seguinte, não, daqui eu só saio se for para Procurador-Geral de Justiça ou para aposentar. Ou então ele vai ficar aqui mais de 20 anos, porque ele tem mais esse tempo para mais de 20 anos como na promotoria que atua no Tribunal de Júri? Vai. Porque não existe promoção compulsória. Mas existe a promoção obrigatória e não compulsória. Que é isso aqui, obrigatório isso. Será promovido obrigatoriamente o promotor de justiça que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Tem que fazer uma lista com 3 nomes e encaminhar ao Conselho Superior que faz essa lista. Quem surgiu uma vaga por merecimento? Quem quer? Eu. Vai analisar se merece. Você entrou na lista pela primeira vez e foi para o PGJ. O PGJ não escolheu você. Numa segunda vez, na próxima vaga que surgiu, na próxima vaga que também por merecimento, adivinha quem estava na lista? Você. Foi para o PGJ não vai com sua cara, não te promoveu. Na próxima lista, adivinha quem surgiu? Você. Olha o que acontece, será promovido obrigatoriamente o promotor de justiça que figurar por 3 vezes consecutivas. Você já está 3 vezes, então agora a promoção é sua. Porque senão vira uma perseguição. Puxa vida, eu estou sempre sendo indicado pelo conselho, porque eu faço parte da lista tríplice, mas o chefe não me escolhe. Na terceira vez, 3 vezes consecutiva, você vai. Figurou 3 vezes consecutiva. Ou seja, você entrou nessa lista, você entrou na próxima lista e você entrou na próxima lista. Isso é consecutiva. Ou 5 vezes alternadas. Este ano você entrou, na próxima lista você não entrou, na outra você entrou, na próxima você não entrou, você não teve uma sequência. Você entrou nesta, depois na próxima, não. Mas você já foi indicado 5 vezes. Apesar de não ser seguida. Mas no ano você foi, passou 2, passaram 2 anos, passaram 2 listas, aí você entrou de novo. Se você entrou 5 vezes alternadas, também a próxima vaga é sua. A vaga é sua, porque 5 vezes alternadas é sacanagem. O conselho me escolheu 5 vezes e o chefe
Já me escolheu 4 vezes, o chefe não me indicou, na 5ª vez você figurou, está figurando pela 5ª vez, então agora a vaga é sua. É isso que quer dizer, será promovido obrigatoriamente o promotor de justiça que figurar por 3 vezes consecutivas. Cuidado trocar, por 3 vezes alternadas e 5 vezes consecutivas. Falso. 3 vezes consecutivas, seguidas, ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Isto merecimento, porque na antiguidade não tem esse negócio de lista, não. A antiguidade pega o mais antigo e a vaga é dele, a menos que 2/3 do conselho recusa o nome dele. Aí ele não vai ser promovido mesmo, vai ficar onde está. Tá certo? E aí então nós falamos da carreira do Ministério Público, principalmente a situação de entrância e instância. Pensa sempre o seguinte, ó, entrância é a divisão dentro da mesma instância. Na primeira instância, nós temos o nível inicial e mais 3 entrância. Então nós temos 4 níveis. Promotor substituto, promotor de primeira entrância, de segunda entrância e de terceira entrância. Tudo isso faz parte da primeira instância. E o último nível da carreira é a segunda instância, composta pelos procuradores de justiça. Para subir de uma entrância para a outra, é através da remoção. Falso. De uma entrância para a outra é através da promoção. E dentro da mesma entrância, mudar de cidade ou de gabinete, é a remoção. Promoção é subir de uma entrância para outra, ou da última entrância para a segunda instância. Isto é remoção, é subir na carreira. Promoção é navegar dentro da mesma entrância. Tá certo? A promoção será por merecimento ou antiguidade, mas sempre voluntária. E ao passo que a remoção será ou voluntária, ou por permuta, ou compulsória. Obriga você a sair de uma cidade para outra, tá certo? E aí, então, nós terminamos esta aula sobre a carreira do Ministério Público, ok? Bons estudos e estou sempre à disposição.